Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje eu estou respondendo aqui uma dúvida da Maria Carolina. A Maria ligou para mim, ou entrou pelo meu zap, aí pelos grupos, e disse assim: Ô Diano, lá na competência 2 do Enem, tá falando o seguinte: tem aqui vários itens, um, dois, três, quatro. Aí diz assim: reflita sobre o tema proposto para definir qual será o seu foco da discussão, isto é, para decidir como abordá-lo, qual será o seu ponto de vista adotado e como defendê-lo. E a Maria Carolina disse assim: Tino, isso aqui não é o tal do brainstorm que todo mundo fala, que todo mundo propaga? Olha, Maria Carolina, tem toda a cara de brainstorm, sim. Que, aliás, um aluno meu, a tradução clássica é tempestade de ideias, né? Mas uma vez um aluno me traduziu diferente, falou: professor, é toró de palpite. Eu achei genial essa tradução. Vamos lá. Bom, minha posição sobre isso, bem clara. O Enem, ele utiliza o modelo clássico de redação. Isso significa que nós temos um tema, como por exemplo em 2017, está lá colocado, né? Bem claro, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Só que esse tema, ele é delimitado, esse miado é do meu gato, viu? O Miro aqui é mó barato. E ele é delimitado pelos textos motivadores. É claro que você não pode copiar os textos motivadores na sua dissertação, mas, como eu tenho ensinado nos meus cursos, você vai reparar, inclusive, que os candidatos que tiram nota máxima, eles, de uma maneira ou de outra, eles tocam nas variáveis que são apontadas no texto motivador. Por exemplo, no texto motivador da prova de 2017, no número 1, você tinha a questão legal, que existe o estatuto da pessoa com deficiência, que existe obrigação do Estado de oferecer a educação, estava tudo aqui. Você tem um gráfico dizendo que a matrícula de surdos tem caído. Você tem um outro gráfico aqui, uma outra chamada, que é um cartaz dizendo que há preconceito. E você tem aqui um outro tema, um outro texto dizendo que é um problema histórico, porque se você analisa que lá ainda no governo de Dom Pedro II, no Império, tinha sido criada a primeira escola para surdos e que somente em 2002 é que foi reconhecida a linguagem de Libras como segunda língua do Brasil. São 145 anos de gap, ou seja, de interregno aí entre esses dois momentos. Então, o que acontece é o seguinte: a gente quando analisa as provas que tiraram nota 1000, você vai reparar que, na maioria delas, o que elas falaram? Dessa questão da dificuldade de acesso a uma escola adequada, que elas falaram de preconceito e que algumas trouxeram ainda algumas outras dimensões, como essa questão histórica. Ou seja, não é que as redações são iguais, porém, o que acontece é que, como os textos motivadores delimitam o tema, elas trazem diferentes ideias, diferentes argumentos para discutir tópicos que emergem do texto motivador. Por quê? Porque o segredo de prova, como a do Enem, o Rio Branco também tem esse mesmo tipo de prova, é você dialogar com os textos motivadores, questionando os textos motivadores, vendo no que são procedentes esses argumentos e trazendo outros argumentos para corroborá-los, ou refutar os textos motivadores e trazendo outros argumentos para refutá-lo. Ou seja, a prova ela não é só o tema, a prova é o tema e todas as ideias que estão em jogo ali, sobretudo esses pilares, como a questão jurídica, a obrigação do Estado, a obrigação da família, a questão do preconceito. Então, tudo que emerge aqui do texto motivador e do tema acaba estabelecendo, digamos assim, um limite da discussão do tema. E como é que fica o brainstorm? Eu falo já já no próximo vídeo.